Então, vamos nós. Esse modelo de aula é um modelo de aula que normalmente eu não dou, mas eu normalmente pego o conteúdo e faço de forma diluída durante o semestre. Mas eu vejo que as pessoas acabam ficando, principalmente quando perdem o conteúdo, desorientadas em relação a onde vão estudar. E aí, cara, tudo bom? Como eu te ver? Ok? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai mostrar o conteúdo, ou pelo menos vocês vão ficar sabendo que ele existe e para que é que ele serve, e aí quando nós precisarmos dele, a gente volta e aí pelo menos tem um material de referência. Tudo bem? Isso daqui está dentro do repositório de vocês, ó, dentro do PO 2018.1, na parte de exemplos. Então são os exemplos de linguagem do C++. Ok? E aí alguns deles a gente já vai precisar, ou boa parte deles, para poder fazer os nossos primeiros projetos. Tudo bem? Então, vocês têm no computador de vocês, mas eu gostaria que vocês olhassem para cá e acompanhassem por aqui. Ok? Todos esses códigozinhos que vocês veem aqui, eles estão aqui, ó. Argumentos, criação de variáveis dinâmicas, escopos, então vocês podem clonar o repositório, baixar os códigos e rodar. Não precisa nem copiar, colar, não. Esses códigos eles já são tirados de lá. Eles são incluídos automaticamente. Então vamos lá. Para você que chegou agora, hello C++, corrobore ver de onde é que saiu esse 2 pontos, 2 pontos. 2 pontos, 2 pontos é o operador de escopo. Ele serve para dizer de quem são ou onde estão as coisas. No C a gente não tem escopo. Exato. No C a gente não tem escopo. Não tem... Escopo não. C a gente até usa a palavra escopo, porque a gente não tem espaço de nomes. Então, se você estiver usando... Se você fizer uma função que se chama get, e você tiver uma outra função que se chama get em algum canto do teu código, em alguma biblioteca que você está usando, ele vai dizer, olha, redefinição da função get. O que acontece em C, para evitar o conflito de nomes, é que você acaba criando ou utilizando em todas as funções de uma determinada biblioteca prefixos. Deixa eu pegar uma biblioteca aqui para vocês verem. Vou usar essa daqui. Então, ok. Então, essa é uma biblioteca uma biblioteca em C que é utilizada para fazer escrita ou leitura em arquivos PNG. Aí, como é que ele faz para evitar o conflito de nome? Todas as funções começam com load.png, que é o nome do arquivo. Então, você tem load.png, color profile, você vai ter load.png, get color profile. Ó, você vê interessante, ó. Essa função não começa com load.png. O que é utilizado bem aqui para evitar que essa função dê conflito em outro bloco ou em outro módulo? Static. Então, estático numa função ou numa variável global, nesse caso aqui, ele diz que essa função está restrita a esse módulo. Então, essa função getValue, ela não tem perigo de escapar quando você estiver fazendo a compilação de múltiplos módulos. Se ela não é estática, quando você está fazendo ou trabalhando com a biblioteca, todos eles vão ter a mesma lógica, vão começar com um prefixo para evitar o problema dos conflitos de nomes. Ó, prefixo de novo. Tá vendo? Então, acaba que fica um pouquinho assim, comprido demais, né? Sujo demais o código. Poderia pegar outros exemplos aqui. Essa daqui é uma biblioteca para renderização de texto. Todas as variáveis e todas as funções, elas têm o prefixo stbtt. Para que desenvolvedores de projetos diferentes, de bibliotecas diferentes, possam trabalhar na mesma coisa, sem que haja problema do conflito de nomes.
Só que isso acaba que fica muito feio. Ler as variáveis, escrever as variáveis. O C++ e o Python, eles criaram uma alternativa para isso, e o nome disso se chama namespace, ou espaço de nomes, tudo bem? Para escolher qual é a função que eu quero dentro do espaço de nomes, do namespaces, no C++ é esse 2 pontos, ok? Então, quando você inclui algo de alguma biblioteca do C++, essas funções, essas variáveis, elas estão dentro do namespace chamado std. Então, você incluiu a IOStream e você quer usar a função de cout. Mas a função de cout de quem? Da std, da biblioteca padrão, a std de standard. Então, vocês estão dizendo, olha, eu quero usar o cout do std. Você quer usar o endl, que é a quebra de linha, mas quem foi que definiu o endl? std. Para não ter que ficar usando std toda vez que você declara um string, um vector, um cout, um endl, não, você pode colocar usando o espaço de nomes std. Então, se você usar using namespace std, tudo a partir dali ele vai procurar dentro da biblioteca padrão, ok? Dentro da biblioteca std. Algumas outras funcionalidades. Quando você faz isso daqui, você está colocando essas variáveis empilhadas dentro da memória. Cada escopo, cada função que você cria um empilhamento da tabela de variáveis. E esse negocinho tem um nome. Você está vendo que tem uma variável global chamada x e uma variável local chamada x. Em C, eu consigo acessar a variável global daqui de dentro? Não. Porque acontece o que nós chamamos de sombreamento. Uma variável faz sombra para outra. Então, eu só consigo acessar a variável mais interna quando você tem duas variáveis com o mesmo nome. Em C++, você tem como dizer, olha, eu quero o x, que é do arquivo, e não o x local, fazendo ... Então, aqui você imprime o x, o que é que sai daqui? 9, utilizando o cout, o cout da biblioteca padrão, e aí você imprime o x global, e depois você dá uma quebra de linha. Professor, e se eu não quiser usar o IOStream, eu gosto tanto do printf, que eu quero continuar usando ele até morrer. Ok? Você pode, meu filho. Porque tudo em C ainda funciona aqui. Você pode dar um include a stdio.h, ok? E fazer esse código. Ou então você pode, deixa eu abrir logo isso daqui. cd git cena pk po cd exemplos. Aqui a gente estava falando de escopo, né? Se você quiser usar a biblioteca do C, você pode, mas todas as bibliotecas do C, elas foram refatoradas, têm as mesmas funções, os mesmos nomes e os mesmos tudos, mas elas também são recompiladas para C++. Você pode escolhê-las utilizando, ao invés de fazer stdio.h, você faz cstdio. É a mesma biblioteca, são os mesmos nomes, as mesmas funções, os mesmos tudos, só que recompilado para C++. Então, como é que eu imprimiria esse negócio aqui? Eu imprimiria printf. Eu quero imprimir o quê? Um inteiro, um espaço, outro inteiro, o /n. O meu primeiro inteiro é o x e o outro é x. Mesma coisa. Make 00 scope. Ok? Então, as bibliotecas que você usava, stdlib.h, cstdlib. Qual é a outra? É muito comum. Time, para poder usar o rand, ctime. Ok? Então, pessoal, aqui é um batimento de ponto. Se vocês tiverem alguma confusão, alguma coisa que vocês querem que a gente
explique melhor, é só pedir e a gente faz aqui na hora, tá certo? Eu acho que eu vou deixar aquele exemplo, né? Ctrl Y. Ctrl Y. Ok. Então, bora lá. Se o professor de vocês não explicou o que é o estético ele tem 4, né? Mas pra gente só importam 3 agora. 3 tipos de uso. Estética pode ser utilizada para variáveis globais, para funções e para variáveis locais. 3 usos, pelo menos aqui enquanto a gente não está com classe. Em funções e variáveis globais, ele restringe o escopo, como a gente viu naquela biblioteca, ao módulo, ao arquivo que está sendo compilado. Então, essa variável ela não causa conflito em outros lugares. Ou seja, se é uma função auxiliar, alguma coisa que você só vai utilizar aqui, você pode meter estático nela, certo? Estático dentro é totalmente diferente, não tem nada a ver. Eu acho que eles estavam com preguiça, tipo assim, não, vamos inventar outra variável, não, usa estático aí. Então vocês vão ver esse comportamento em vários lugares, são muito penosos de criar código. Esse estático dentro de uma função, de qualquer função, tem nada a ver com esse estático de escopo global, local, não. Esse estático aqui dentro, ele define uma variável persistente. A variável é criada da primeira vez que a tua função é chamada e o valor dela persiste até o final do teu programa. Enquanto o teu programa está na memória, é o mesmo valor. Ele não é aquela variável que está ali na stack. Chama a função fnc, cria o x, termina a função, destrói o x. Chama a função, cria o x, termina a função, destrói o x. Ela não fica no stack. Okay? Então, quando você cria essa linha de código, é executada uma e apenas uma vez. Então, ele declara, define e pronto. A variável permanece com aquele valor, só é visível dentro dessa função, ela não tem visibilidade externa, mas ela vai durar para sempre. Sempre, sempre. Até você matar o seu programa. Ok? Bora lá. Isso daqui vocês já viram, não viram? argc e argv, o professor de vocês falou? Não falou isso? Vamos lá, né? Ok. Quando você faz um programa, você não pode passar parâmetros para ele na linha de comando? Né? Vocês passam parâmetros. Uma forma de pegar os parâmetros em C e até em Java são essas coisas aqui. Se você não passar nada, você não recebe nada pela main, mas se você quiser os parâmetros, você tem que usar um inteiro e um vetor de strings. Ó. Vetor de strings. Não é um string, é um vetor de strings. Esse inteiro diz quantos argumentos você tem e esse vetor de string diz quais são esses argumentos. Ó, um programinha bem bobinho que faz a seguinte coisa. Pega todos os valores que você passa, depois de chamar a tua função, converte para inteiro e soma. Ó. Para todos os argumentos, converte o valor para inteiro e soma. Vamos rodar para ver o que acontece. Ó. Hã? Na main? É aqui, ó, args. Tá vendo ele aqui? Vamos rodar esse carinha. Então, fazer aqui make 00 args. Ok. 00 é x 00 args. Então, eu vou somar 1 com 3, com 4, com 2. Quanto é que vocês acham que dá isso daí? Somando isso daí? Dá 10, né? 10 mais 7. 17. Menos 5. Mais 1. Acho que nem precisa do mais 1. Tcharam. Ok. Isso aqui é passagem de argumento. Quando você chama o teu código, isso daqui é passado para main. Primeira coisa que ele vai receber é a quantidade de valores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele vai receber no argc 7, porque são 7 valores, e no argv um vetor de strings. No caso, não é um string C++, é um vetor de string C, né? Raw strings, strings cruas.
E aí, vocês sabem converter, né? Vocês nunca precisaram converter um string? Não? Tudo bem. Tá. Então, em C puro, você tem duas funçõezinhas. Uma é a to i, a toy, que pega uma string e tenta converter para inteiro. Essa daqui que a gente está usando. E a outra é a i to a, que pega um inteiro e escreve como uma cadeia de caracteres. Tá? É bom que eu sei o que vocês não sabem. Tudo bem? Se algum dia vocês precisarem, tá aí. Passagem de parâmetro e conversão para string. Prazer. É chato esse tipo de aula assim, né? Assim, mas vocês tenham paciência, tá certo? É pelo menos para vocês saberem que isso daqui existe. Aí a gente entra no projeto já e aí a gente vai fazer referência a um monte dessas coisas. Tudo bem? Mas é pouquinho, daqui a pouco acaba. Vamos lá. Vocês já usaram o malloc alguma vez na vida? Ou vocês que vieram de C++ usaram o new logo de cara, né? Ou todo mundo veio aqui Só para eu lembrar, tá? Quem foi que fez C, FUP em C puro? Levanta a mão aí. Ok, quem fez FUP em C++? Ótimo, tudo bem. Então, se você fez FUP em C puro, só para você saber a diferença, tá certo? No C++ a gente não usa o malloc, a gente utiliza o new. A diferença é que o new, ele não apenas cria, mas ele formata a entrada, ele inicializa a entrada. Quando a gente precisar disso daqui, eu explico bem direitinho, faço a pilha, só para a gente saber que existe uma diferença. Vocês sabem a diferença entre stack e heap? Não, pelo visto, né? Ok, tudo bem. Stack é o tipo de memória que é utilizado, o espaço de memória que é utilizado para guardar as tabelas de variáveis daquele bloco. Quando você abre um escopo novo, quando você chama uma função, você pega e cria um bloco de memória como se fosse uma pilha. Ok? E você vai empilhando, chama a função, empilha a memória com as variáveis daquela função. Abre um novo escopo, empilha a memória com as variáveis daquele if, com aquele else. O que acontece quando acaba a função ou quando acaba o if? O que acontece com aquelas variáveis? Elas persistem, as variáveis da função, que foram criadas dentro da função, os parâmetros? Não. Elas são desempilhadas, elas desaparecem, o escopo delas some, as variáveis somem. Então, cria um novo bloco de memória, empilha no stack, que é a variável, que é um bloco de memória de escopo. E você está empilhando. Termina a função, termina bloco, desempilhando. Empilhando, desempilhando. O heap é diferente. O heap normalmente você faz acesso e pedido direto. E a variável persiste independente do escopo e do bloco. Então, quando você dá um new int 4, mesmo que seja dentro do if, ou dentro de uma função, ou dentro de qualquer coisa, aquela variável é criada em outro lugar e vai persistir até você devolver o código para que você solicitou. Ok? Então, bora lá. Vamos fazer uma coisa mais interessante. Vocês estão cansados já. Vocês passaram funções por ponteiro? Não, né? Já fizeram ponteiro para função? Já fizeram ponteiro para função? Por exemplo, receber uma função como parâmetro? Sim? Não? Faz muito tempo. Hã? Faz muito tempo, né? Quando a gente fez disciplina. Ok? Então... pai. Tá, vou para dizer, tá? Em C é possível passar funções por parâmetro. Ok? É feio. Muito feio. Aqui essa função está dizendo que... deixa eu mostrar, voltar aqui para outra. Essa função, ela pega um vetor de um determinado tamanho e recebe uma função que recebe 2 inteiros por parâmetro e retorna um outro inteiro. Que é isso que essa função faz. É a função chamada fun. Ok? A forma de declarar um ponteiro para a função é realmente assim. Eu realmente preciso desses parênteses e é realmente feio. É feio para todo mundo, não é só para vocês não. Ok? E você morre e não se acostuma com essa sintaxe. Aqui a função vai pegar o vetor e vai processar os elementos todos utilizando essa função.
Fora esse formato de declarar a função, assim, feiosamente, utilizar é normal. Por exemplo, eu tenho uma função que recebe 2 inteiros soma e retorna soma, ou uma função que recebe 2 inteiros multiplicação e retorna multiplicação. Passar o parâmetro é só passar a soma e passar a multiplicação. A questão é só a forma como você declara isso daqui. Só que em C, funções não são o que chamamos de variáveis de primeira classe. Ou seja, você não pode criá-las em qualquer lugar e você não pode armazená-las em qualquer lugar. Você tem que ter uma função num lugar bem definido. Por exemplo, aqui dentro do escopo das declarações. Mas em C++, funções são variáveis de primeira classe. Então você, por exemplo, aqui um formato um pouco menos feio talvez, né? Eu estou dizendo que fun é uma função que recebe 2 inteiros e retorna um inteiro. É menos assustador. Okay? E como são variáveis de primeira classe, eu posso criar a função aqui no meio do nada. Estou aqui no meio do nada, eu preciso de uma função que soma 2 valores. Aqui, uma função que soma 2 valores. E eu passo para cá. Professor, a gente tem que estar decorando tudo que você está dizendo? Não. Você só tem que saber que existe. Certo? Isso daqui é importante para a gente. Vamos para outra coisa aqui agora. Auto é uma gambi super legal de C++. E muito útil, tá certo? C++ às vezes se parece com aquelas linguagens de script que aceita qualquer coisa. E de alguma forma ela também ela é meio assim. Então quando você usar a palavrinha auto, que a gente vai utilizar várias vezes daqui para frente, ela é um comando para o compilador, como que você dissesse assim, compilador, adivinha quem é esse cara? Vai, compilador, adivinha. Então, nesse caso é fácil, né? Quando você diz auto x igual a 5, o 5 vai ser o quê? Vai ser inteiro. Então ele vem bem aqui e substitui aqui por inteiro. Então quando você diz auto b igual a x, o b vai ser o quê? Inteiro, porque x é inteiro. Para você poder usar o auto, você precisa do lado direito da equação. Você precisa do R-value, do lado de lá. Porque a partir do lado de lá, você sabe o que é que vai ser criado do lado de cá. Acho que eu estou na ordem. A gente não viu nada de C++, na verdade, né? A gente tipo está começando tudo do zero, né? Ok. Mas vocês vão se acostumar. Só os primeiros 20 dias que vão ser assim. Vocês não viram nem variável de referência. Né? A gente vai devagarinho, vocês vão se garantir. Eu botei um monte de códigozinhos aqui. Pronto. Antes do auto, vamos para cá. Novidades, pronto. Essas daqui são bem úteis, a gente vai utilizar bastante, tá bom? Em C a gente só tem cópia e endereço. É o valor passado cru ou o valor passado com asteriscozinho. É normal todo mundo sair de C com dúvida de ponteiros, porque ponteiros são uma desgraça. Tá certo? O cara que inventou ponteiro deve estar queimando no inferno na hora dessa. Brincadeira, Deus o tenha no céu. Uma piadinha, tá? Só para acordar vocês. Ok? Então, vamos lá. Em C++ existem 3 coisas. Variáveis cruas, né? Passadas por cópia. Endereço ou referência. A diferença do nosso jogo está na referência, que acaba criando um pouco de nó na nossa cabeça. Então, vamos olhar para cá. Vocês sabem o que é um const, né? Uma variável constante? Tudo bem. O que é uma variável, para começar? Uma variável é uma coisa que varia. Professor, se não é uma coisa que varia, o nome dela está errado. Variável é um local da memória que eu peço para guardar um valor de forma que eu possa ficar acessando. É uma variável, um local da memória que tem um nome e um tipo e que eu posso armazenar um valor. Não necessariamente uma variável varia. Eu posso ter uma variável que é uma constante. O que é uma constante? É uma variável que não varia.
Então, o nosso const int i igual a 5, eu tenho que o nome da variável é i. O tipo da variável é inteiro, só que é uma variável do tipo constante. Então, se eu tentar fazer i igual a 7 e recebe 7, ele já vai avisar. Ó, i é somente leitura, você não pode alterar o i. Sucesso? Bora pro próximo. Int a igual a recebe 5, sucesso, a inteiro, show de bola, né? Aí a gente começa na esculhambação agora. Quando você tem esse ezinho, na hora da declaração de uma variável, uma declaração da variável é tanto bem aqui, quanto, por exemplo, bem aqui. Você está vendo? Aqui também é uma declaração. Você está criando a variável, declarando ela. Quando esse ezinho está na declaração da variável, você lê como uma referência. Então você diz, B é uma referência para A. Ou seja, B e A são a mesma variável com nomes diferentes. Ou seja, os dois na memória são o mesmo lugar. O mesmo lugar de memória, só que com dois nomes diferentes. Duas entradas na tabela. Se o A está na posição 1000, qual é a posição do B na memória? 1000 também. Beleza? Algumas coisas que não fazem sentido. Se B é uma referência a um lugar, essa coisa que está aqui precisa ser o quê? Um lugar. Faz sentido eu colocar int... cadê? Int C é uma referência a 5? Não, porque 5 não é um lugar. Correto? É um valor. Então, como 5 é um valor, ele já vai me avisar. Ei, filho, você precisa de um LVL. LVL é um lugar. RVL é um valor. Isso é um lugar onde eu estou armazenando 5. Ele vai dizer, olha, eu preciso de um lugar que não seja constante, para eu poder fazer a referência. Então, isso daqui, ele vai avisar que isso daqui vai dar erro. Preciso de um lugar. O que acontece quando eu faço B igual a 7? Qual é o valor de A? Se B igual a 7 e B e A são a mesma variável com nomes diferentes, B também vai ser o quê? 7. E A também vai ser 7. Agora vamos começar a marmotagem agora, tá? Vamos começar a misturar os caras. Quando você tem esse asterisquinho, tá vendo o asterisquinho aqui? O asterisco, ele muda de significado conforme a hora do uso. Esse momento aqui é o momento de declaração da variável. Você está declarando a variável C. Variável C existe. Qual é o tipo dela? Ela é um ponteiro para inteiro. Tem essas duas possibilidades. Você pode usar ela assim ou ela assim, tá certo? Às vezes assim é mais comum. C é um ponteiro para inteiro. Aqui, esse asterisco, na hora que você declara, você diz como ponteiro. Um ponteiro para inteiro guarda o endereço de um inteiro. Não é isso que um ponteiro guarda? Vocês que vêm de C? Ponteiro para inteiro guarda o endereço de inteiro. Como é que eu pego o endereço de uma variável inteira? Utilizando o i comercial. Olha como dá um nó na cabeça. Na hora da declaração, o i comercial significa o quê? Referência. Na hora do uso, o i comercial significa endereço. Então, isso daqui você lê. B é uma referência para A. Aqui você diz C é um ponteiro para inteiro. Se é um ponteiro para inteiro, ele guarda o endereço. E ele vai receber o quê? O endereço de B. Ok? Tudo bem? Então, vamos lá. O asterisco, ele significa ponteiro, você lê como ponteiro, na hora que você está declarando. Fora a declaração, o uso, você não lê como ponteiro, você lê como valor. Na verdade, não tem uma leitura muito clara para isso, mas o asterisco significa salto, né? Esse asterisco C significa a variável apontada por C. Você colocar alto aí? Alto? Dá.
Aqui dá. Aí ele vai ver qual é o tipo de B. B é um inteiro, estou recebendo o endereço de inteiro, então não precisaria nem disso daqui. Aí ele sabe que precisa de uma variável que guarde o endereço de inteiro. Qual é a variável que guarda o endereço de inteiro? Um ponteiro para inteiro. Ok? Se eu colocar só C recebe, eu estou atribuindo o valor para C. C recebe alguma coisa. C guarda um ponteiro, um endereço. Desculpa, C guarda o endereço. Então, para C receber alguma coisa, esse alguma coisa tem que ser um endereço. No PTR é a mesma coisa que endereço nulo. O null que você usava em C, tá certo? Então, C recebe nulo. Mas se eu não quiser mudar o C, se eu quiser mudar o valor da variável que C aponta, a gente usa o asterisco. Então, esse asterisco significa, eu não quero que você mude o C, porque o C continua apontando para a mesma criatura. Eu quero que você mude a criatura apontada por C. Quem é que o C aponta? O B. Se eu colocar o asterisco C recebe 1, B recebe 1, e como B e A são a mesma coisa, A também recebe 1. Então todo mundo é 1. Okay? Só o C é um ponteiro eu atribuo o endereço. Esse asterisco se chama dereferência, ou seja, saltar. Eu não agora quero mais o endereço, eu quero a variável apontada pelo endereço. Nessa variável eu vou colocar o 1. E essas coisas todas aqui que a gente viu, elas funcionam da mesma forma quando a gente chama funções. Porque uma chamada de função é a mesma coisa de um processo de atribuição desse. Só que esse carinha, ele está do outro lado da função. Então, vamos olhar aqui alguns tipos de funções. Ó. Diz. Para fazer alguma operação com uma variável, tem que usar o asterisco. Se você quer alterar o valor da variável apontada. Por exemplo, deixa eu ver se eu entendi o que tu quer dizer. O que é que significa... bora lá. Se eu mandasse imprimir C, o que é que ia aparecer? O endereço de quem? De B. Se eu mandar imprimir asterisco C, o que é que vai aparecer? O valor de B. Ok? Se eu mandar... Aí agora vai mostrar o endereço C, porque o C está em algum lugar. Em algum lugar o C está. Esse C está nesse lugar. O C tem um valor, que no caso é o endereço de B. E se eu colocar o asterisco, eu pulo de quem? Do C para o B. Essa variável deixa de ser ponteiro para inteiro, se torna um inteiro. Eu saio do ponteiro para inteiro e pulo para o inteiro. Que tipo é essa variável bem aqui? Isso daqui é o quê? Só o C é o quê? Não. Só o C é uma variável de que tipo? Um ponteiro para inteiro. Ele guarda o endereço, correto? Asterisco C é o quê? Cheiro de queimado. Miolo. Bora lá, meu povo, bora lá. Só o C é um endereço. Quando eu coloco um asterisco, eu pulo do endereço de inteiro para o inteiro. Então, isso daqui é o valor de C. O valor de C é qual? O endereço de B. Se eu colocar o asterisco, eu saio do endereço e vou para o valor. Então, se eu colocar asterisco C, o que é que eu vou estar imprimindo aqui? O valor de B, que nesse caso é quanto? 1. Só que o C também está em algum lugar. Não é verdade? O C está em algum lugar. Em que lugar C está? C está no endereço de C. Tudo bem? Diz. Ele, no caso, vai imprimir o valor que está em B, né? Com o asterisco, ele imprime o valor que está em B. Sem o asterisco, ele imprime onde o B mora na memória. O valor que está em B
não seria o 7? Não, seria 1. Eu acabei de botar 1 lá. Ah, porque você está com asterisco, né? Eu acabei de botar 1. Eu não tinha... O B era 7 e eu coloquei 1 no B. Então, na hora que eu coloco 1 no B, agora eu vou mostrar o 1. Bora lá, pessoal. Vamos ver como é que isso daqui se comporta nas funções. Ok? O que é que vocês acham que uma função de cópia faz? Isso tem gosto de pegadinha. Não é pegadinha não. Quando você passa um primitivo, um inteiro, um float, um char ou um struct, simplesmente assim, struct e o nome da struct, tudo isso você está passando pelo quê? Por cópia. Então, esse valor é copiado para o novo bloco de memória, no stack, ok? E o valor que é utilizado no novo bloco é o valor da cópia. Então, se você altera x recebe 0, você está alterando o valor original ou o valor da cópia do stack? O valor da cópia. Se eu estou passando por cópia, na hora que você recebe int x, o teu x lá original é 7. Aí você chama essa função. Aquele x igual a 7 é copiado para o novo bloco de memória. Aí você tem um novo valor onde o x começou com 7. Por que o x começou com 7? Porque ele copiou o valor do x original. Mas essa variável é diferente dessa variável, porque ela foi copiada. Que é o que acontece quando você passa um int, um float, um char ou qualquer outro tipo de coisa assim. Tudo bem? Então, se você altera esse x, você não está alterando o x original, porque você só altera a cópia. Esse é um tipo de forma de passar parâmetro muito comum. É a forma que a gente utilizou em C quase o tempo todo. Qual é a desvantagem desse tipo de passagem? O que é que você chuta? Por que é que esse tipo de passagem poderia ser ruim? Exato. Imagina que você tem uma função que é chamada várias vezes e que recebe um volume de dados muito grande. Ok? Então, se a tua função é chamada, sei lá, 1000 vezes por segundo, e em cada vez você tem que copiar lá, sei lá, 0.1 mega de passagem de parâmetro, você está copiando 1000 vezes 0.1 mega de memória só para poder chamar essa função. Então, esse tipo de passagem de parâmetro, quando você está passando um struct ou alguma coisa assim que exige copiar muita coisa, é muito ruim. Isso pode causar uma coisa que se chama de Stack Overflow. Você já ouviram falar de Stack Overflow? O que é Stack Overflow? É quando você passa para o stack, esse modelo de bloco, entendeu? De cópia de bloco, uma quantidade de dados, um volume de dados muito grande. E aí pode dar uma série de problemas. Ok? Porque você está fazendo cópia. Tá? Vamos pensar no próximo. No próximo. Então, isso daqui é uma função que recebe um valor por referência. Qual é a vantagem de receber um valor por referência? Você não copia ele. Você simplesmente cria uma outra referência, né? Uma outra variável, um outro nome de variável com o mesmo bloco de memória. A desvantagem desse carinha é a mesma desvantagem lá do começo. Eu posso chamar essa função passando o valor 5? 5. 5 é um lugar? Não. Então, se você passar o 5, ele vai dizer, olha, não consigo fazer uma referência para o 5, porque o 5 não é um L-value. Esse carinha aqui precisaria ser uma variável e não uma constante, não. Não. Exato. Aqui é outra coisa. Outra coisa que acontece nesse caso aqui é que você não consegue passar uma variável do tipo const para esse cara. Porque quando você recebe a referência, você se define no poder de alterar a variável. Como é que você vai alterar uma variável que no caso é uma constante? Então esse cara, assim, do jeito que está aqui, nem poderia receber variáveis que não são variáveis, né? Valores tipo 5, 10, e nem pode receber constantes.
Vamos para o tipo mais restritivo e também em C++ o mais comum, que a gente chama de referência constante. O que é uma referência constante? Que o nome já diz. O que é que você chuta? O que é uma referência constante? Exato. Você recebe aquele bloco de memória já no compromisso de que você não pode alterá-lo. Então, praticamente qualquer coisa pode ser passada assim. Porque você vai receber um bloco de memória que você não pode mudar. Então, ele aceita tudo. Ok? Então, se você precisa de uma chamada de função que seja restritiva, que aceite qualquer coisa, você poderia chamar uma referência constante. Mas numa referência constante, por exemplo, você não pode mudar o elemento, porque ele é constante. Ok? Isso daqui é muito comum, vocês usaram em C, né? Que a gente chama de passagem por endereço. Né? Passagem por referência é essa, passagem por endereço é o asterisco, porque quando é uma passagem por endereço, você recebe o endereço. Vetores são sempre passados por endereço, porque vetores são endereço. Char, asterisco e strings em C são passadas por endereço, porque strings em C são endereços. Ok? E agora um bem legal, olha como esse aqui é fofo. Daqui vocês não vão achar em C++, mas em C, em alguns códigos mais interessantes, tem muito. Né? Você lembra que aqui eu dizia que recebia uma referência e eu me comprometia a não alterá-lo? Não foi? Aqui seria o tipo assim, relativo a ponteiros. Aqui você recebe um ponteiro, tudo bem? E você tem dois compromissos com esse ponteiro. Você nem pode mudar a posição dele. Tá vendo aqui, ó? É um ponteiro constante. Então você não pode mudar o local para onde ele aponta. E você também não pode mudar o endereço do valor apontado. É feio, né? Ou só eu que acho isso feio? É feio demais. Mas bem que a gente não vai precisar usar isso, mas existe, é legal. Os mais comuns que nós vamos utilizar são referências constantes, passagem por referência e passagem por cópia. Por que eu mostrei essas coisas todas aqui? Porque a gente acaba utilizando muito isso e o tempo todo. Ó, na passagem por cópia, ou passagem copiou 1, se eu tentar uma passagem por referência do valor 2, ele não aceita, porque 2 não pode ser referenciado. Agora, se for uma referência constante, ele aceita qualquer coisa, porque é uma referência constante. Uma referência por endereço precisa de um endereço. Referência por endereço não pode receber um valor, porque um valor não tem endereço. Ok? E aqui um endereço constante. Ele vai receber o A, essa função, o endereço de A, mas ela se compromete a não alterar a posição do ponteiro e não alterar o endereço apontado. Em C, o pessoal que programa em C puro, que vai fazer, existe esse contorno, essa gambi aqui, tá certo? Quando você tem quando você tem uma passagem desse tipo aqui, ó, quando você recebe uma referência ou você recebe um endereço e quer passar um valor. Isso daqui é bem legal de fazer em C. Então, você não precisa passar o 5, você não quer criar uma variável, tá certo? Mas você precisa passar o 5, mas você não quer criar uma variável. Aí você precisa passar o 5, mas por que você vai criar uma variável? Aí você faz o quê? Em C puro, tá certo? Qual é o nome desse negocinho? As chaves, elas criam um bloco de memória temporário. Então, quando você coloca um 5 entre chaves, você está criando um bloco de memória temporário que cabe o inteiro e jogando esse inteiro dentro. E você diz que esse bloco de memória temporário vai sofrer um cache para inteiro. Então, essa função vai receber um bloco de memória que é um inteiro. Como ele recebe um bloco de memória, ele consegue pegar a referência para esse bloco de memória. Só que é um bloco de memória temporário, que termina a função, ele não existe mais. Ok? E aí eu poderia fazer, por exemplo, com structs. Eu poderia ter um struct e aqui eu passaria os vários parâmetros que compõem a struct.
Então, eu criaria aquelas variáveis que compõem a struct, interpretaria aquilo como struct e passava para a função. A mesma coisa para o ponteiro, né? Crio o bloco de memória e passo o endereço, que é o modo Gamb master. Ok? Sucesso, meu povo! Endereços e referências. Claro que a ficha só vai cair quando nós começarmos a fazer os códigos, tá certo? Quando a gente olha, pessoal, essa função aqui, esse negócio é um construtor de cópia, e por isso a gente precisa fazer tal coisa. Vamos ver se tem alguma coisa mais divertida aqui. Já que vocês já entenderam referências, vamos voltar lá para o alto. Ok? Ó, alto B recebe X, X é inteiro. Alto C recebe X. Então, o C vai ser o quê? Uma referência para X. De que tipo? Do tipo de X. Se você não colocar isso daqui, o que é que o C vai ser? Vai ser uma referência, um endereço? Se você não coloca esse comercial, o que é que o C vai ser? Uma cópia. Só uma cópia do valor. Como o B. O que é que o B é? Um inteiro que copia X. Sem esse comercial, o C também vai ser um inteiro que copia X. Com esse comercial, ele se torna uma referência para X. Nesse caso aqui, nós temos uma referência constante para X. O que é que o res vai ser? Aí ele verifica qual é o resultado da função soma. O resultado da função soma é um inteiro. Como o resultado da função é um inteiro, o que é que ele vai colocar bem aqui? Inteiro. Ok. Se eu colocar C igual a 1, quem é que vai se tornar 1? C é uma referência para X, então X se torna 1. D é uma referência para X, então D se torna 1. Então eu tenho X, C e D são a mesma coisa. Não posso alterar o D. Por que eu não posso alterar o D? Porque D é uma constante. Isso é uma construção do C++11. Isso significa, se você não vai fazer um processo de atribuição, como é que você diz que uma variável é do tipo de outra? Ó, aqui a gente utilizou a atribuição, não foi para dizer que essa é inteira porque essa é inteira, essa é não sei o que porque essa é não sei o que. Se você não vai fazer atribuição, você pode dizer, olha, XG é do tipo de X. G é do tipo de X. Aí o compilador vai lá e, opa, X é o quê? X é inteiro. Então o G vai ser inteiro. Você vê que o alto é uma coisa muito legal. É tão legal que no Java vai ter, na próxima versão do Java, eu acho que eles vão chamar de var, né? Em praticamente todas as linguagens novas, você tem algum tipo de inferência de tipo, né? Para simplificar o processo de escrita. O Y, no caso, vai ser um char asterisco, porque quando você coloca em C++ só o texto entre aspas duplas, ele não é um objeto string. Você colocar só aspas duplas, ele vai ser um char asterisco. Para que esse negócio se torne um string, você tem que passar o tipo string. Ou dessa forma, ou então dessa forma aqui. Ele é inteligente o suficiente para saber que quando você tem uma soma de char asterisco, não aceita, ó. Ué, não tem STD. Ah, porque não tem o STD. Com STD. Quando você pega um string e soma com char asterisco, ele converte tudo isso daqui para string. Vou deixar do jeito que estava. Tô cansado. É muito ruim a aula assim. É bom que a gente termina logo a matéria. Aí depois a gente faz só as atividades. Ok.
Ponteiros já foi. Já foi. Alto já foi. Estático já foi. Ah, entrada e saída. Entrada e saída é legal. Para você que vem do scanf, tá certo? E do printf, os operadores de entrada e saída são o cout e o cin, os mais comuns, né? Meu povo lindo do meu coração. Só para vocês se aluírem, tá certo? Quando a gente for fazer as práticas, eu vou fazer bem devagarinho. É só para vocês terem um local para pescar. Meu Deus, de onde é que está vindo? Eu quero fazer entrada, eu quero fazer saída, eu quero fazer um print. De onde é que tem esse alto? A gente tem todos os códigos aqui de referência. Ó, tem um inteiro, um caractere, um float. Aqui a gente tem um tipo string, que nesse caso eu não estou colocando o std porque nós utilizamos aqui o namespace. Ok? E aí, para fazer leitura, eu não preciso dizer que estou lendo um inteiro, estou lendo um char, estou lendo um float. O cin ele é esperto o suficiente para verificar qual é o tipo desse negócio e fazer a leitura a leitura certa do buffer. Então, quando eu faço isso, eu puxo um inteiro, depois puxo um caractere, depois puxo o float e depois puxo uma palavra. Quando você lê um string, você lê uma palavra. E se eu quiser botar meu nome todo? O nome todo, Davi Sena Oliveira. Como é que vocês faziam isso em C? Como é que em C a gente pega uma frase todinha? Usa o quê? Não fazia, não? Era o fgets, não era não, meu povo? Ou então o get só? O gets funciona, mas o gets já virou dinossauro, né? No caso, você lê uma linha toda com fgets. Aqui você lê uma linha toda com o getLine, né? Olha, pegue de cin da entrada padrão e coloque dentro dessa variável chamada linha, ok? Com uma quebra de linha. E para imprimir é facinho. Bora lá fazer a nossa prática. Eu normalmente não faço aula assim, mas eu não estou gostando, eu estou cansado. Vamos lá. Vamos lá. Vocês fizeram ou tentaram fazer o que a gente pediu na disciplina? Deixa eu quebrar a aula em duas.